Agora na Difusora, Ponto de Vista, com Maurício Brandão. Conforme dissemos, a outra parte do problema é o que é a União Europeia. A União Europeia é um conjunto de países também independentes, mas com vínculos entre si, algum tipo de vínculo. Nós podíamos até definir que a União Europeia é uma união econômica e política, com 28 Estados-membros independentes, situados principalmente na Europa. A gente fala principalmente na Europa porque tem uma parte da Europa, onde está a Turquia principalmente, e que a Turquia é um país que está situado em dois continentes. Ele está situado parte no continente europeu e parte no continente asiático. Então, quando a gente fala que é principalmente na Europa, se refere a essa área. Essa União Europeia foi uma necessidade do pós-guerra. Nós tivemos uma Segunda Guerra Mundial extremamente que destruiu muito a Europa. Todos os países da Europa sofreram muito com a Segunda Guerra Mundial. E depois, quando veio, em maio de 45, a assinatura da rendição da Alemanha, da Itália, dos países do eixo, então havia um receio e uns ressentimentos muito grandes entre os povos daquelas regiões. E havia então um risco muito grande de novas guerras. E essas novas guerras, elas se complicaram ainda mais por causa da situação em que foi colocada, especialmente a Alemanha, porque a Alemanha foi dividida em 4 partes. Parte sob o controle dos Estados Unidos, sob o controle da França, sob o controle da Inglaterra e sob o controle da União Soviética, na antiga União Soviética, e posteriormente se transformou, dividiu numa série de países, e hoje era a Rússia que nós conhecemos. Então esse Estado, ele criou assim uma situação muito difícil e um risco muito grande. E houve um esforço muito grande de começar medidas concretas que dificultasse o estabelecimento de uma nova guerra na Europa entre aqueles países. Inicialmente, eles fizeram, eu acho até uma coisa muito inteligente, muito interessante. Eles criaram uma instituição que controlava o carvão e o aço. E é verdade que sem carvão e sem aço é difícil se fazer armas, se fazer uma guerra. Então a União Europeia começou no seu nascedouro numa comunidade do carvão e do aço na Europa e posteriormente numa comunidade econômica europeia. E aí ela foi evoluindo. Inicialmente eram apenas 6 países que formavam essa comunidade e posteriormente foram entrando outros países até chegar aos atuais 28 países que hoje tem a União Europeia. Você ouviu na Difusora Ponto de Vista, com Maurício Brandão.